Luiz vai estar falando sobre o mito do desenvolvedor autodidata, o programador, né? Palmas para o Luiz, então. Obrigado, cara. Valeu. Bom dia a todos. Me apresentar rapidinho. Eu sou o LF, ou Luiz Fernando, ou Luiz, ou Fernando. Eu sou fundador e CTO de uma startup da área da saúde chamada Gongo. Em paralelo, eu sou Head de Desenvolvimento na DZ Studio, que é uma agência digital aqui de Porto Alegre. E eu também sou o orgulhoso curador da Além do Código, que é uma newsletter semanal só com artigos não técnicos de tecnologia. E outro fato relevante da minha vida é que eu nasci nessa cidade aqui, ó. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é se alguém aqui, apesar de eu não conseguir enxergar direito, reconhece esse lugar, sabe que cidade é essa. Tá, hoje é uma das poucas vezes que não vai ter um segundo cachoeirense para levantar a mão. Essa cidade se chama Cachoeira do Sul. Ela fica no centro do estado, é uma cidadezinha pequenininha, mas é onde nasceu o Alexandre Garcia, que é esse senhor na esquerda superior. Do lado dele tem o Regis Rezin, que é cachoeirense também. Essa moça na esquerda inferior se chama Rejane Goulart, e ela foi Miss Brasil 1972, e, mais importante do que isso, vice-campeã no Miss Universo daquele ano, ou seja, por muito pouco, Cachoeira do Sul não tem uma Miss Universo. E esse cara da direita embaixo é o Adão Iturrusgaray. Ele é um cartunista e é muito pouco provável que vocês conheçam ele, mas talvez vocês conheçam a criação mais famosa dele, que é essa moça simpática chamada Aline. Enfim, o que Cachoeira do Sul não tem é uma tradição de formar programadores, né? Mas, contra todas as probabilidades, eu sou cachoeirense e programador. Então, eu vim aqui contar como diabos isso aconteceu. É uma sucessão de fatos aparentemente aleatória, tá? E começou em 2002 com um concurso de monografias. Monografias políticas. Vocês devem estar pensando, pô, que nada a ver, né? Mas vai fazer sentido. Esse cara aqui, ele se chama João Neves da Fontoura. Ele é o político da história cachoeirense mais conhecido. Enfim, ele foi embaixador do Brasil em Portugal, membro da Academia Brasileira de Letras, e Getúlio Vargas insistiu muito para que esse cara concorresse à presidência da República. Então, Cachoeira do Sul também quase teve um presidente. E um partido, não vou citar aqui qual partido, porque não vem ao caso, criou um concurso de monografias que ia dar para o estudante que escrevesse o melhor trabalho R$ 1.500 em dinheiro. Agora vocês pensem, né? 2002, R$ 1.500 para um adolescente pobre do interior. Cara, era um sonho. Óbvio que eu me inscrevi. E, por sorte, a minha inscrição foi aprovada. Eu mergulhei na história da vida do João Neves. Fui atrás de historiadores, eu encontrei até um parente distante dele que tinha uns livros raros, que foi muito importante para fazer o trabalho. E eu ia para a biblioteca pública da cidade todos os dias a pé. E, puta, cara, a biblioteca ficava a 5,5 km da minha casa. Então eram 11 quilômetros quase todos os dias. E eu ia a pé porque os R$ 150 que a gente recebia como auxílio de custo durante 3 meses, eu tinha que pagar a digitadora, que era quem pegava o trabalho que eu estava escrevendo à mão e colocava nas normas da BNT, etc. Valeu a pena, né, porque vocês devem imaginar que eu ganhei o concurso, só que, enfim, isso causou algum estrago para a minha pessoa, né, para a minha pessoa física. Eu tenho uma foto, tá, do dia que eu ganhei o concurso. Se preparem, que é uma imagem forte. Estão preparados? Mas lembrem-se que eu estava feliz, não parece? Mas eu estava muito feliz nesse dia. Sabe por que eu estava feliz? Porque eu estava com um cheque de R$ 1.500 no bolso, né? Era uma sexta-feira e eu tinha certeza absoluta do que eu ia fazer na segunda-feira, na primeira hora da manhã, né? Eu fui para o centro da cidade e comprei meu primeiro computador, sem dúvida nenhuma. Eu torrei o cheque em 3 dias, assim. E só porque a loja não estava aberta no sábado. Computador era um Celeron 400, uma merda. Mas foi onde eu aprendi o que era HTML, né? Eu descobri que, além de abrir ele no navegador, dava para abrir no bloco de notas. Então, o que eu fazia? Eu colocava uma tag, ia lá no browser, via o que acontecia, tirava uma tag, fazia a mesma coisa. Ou seja,
totalmente tentativa e erro. E logo depois, muito naturalmente, a primeira linguagem de programação, de fato, que eu aprendi foi JavaScript. É engraçado porque JavaScript nem era considerado uma linguagem de programação na época. Se a gente, enfim, pegasse uma revista, um site, eles chamavam de linguagem de scripting. Não sei porquê, mas eu acho que, não sei, uma forma de diminuir a linguagem, de repente, tipo uma série B. Independente dessa classificação, o importante é que essa foi a primeira vez, né, que eu entrei em contato com esse universo incrível, onde as coisas fazem sentido, tem lógica, né, são previsíveis, quase sempre. Né. Eu não sabia o nome ainda, mas eu já tinha uma ideia muito clara de que eu queria ser programador. E logo na sequência, aí veio o server-side, mais especificamente PHP. Era uma linguagem muito forte na época, muito fácil de aprender. E o engraçado é que eu baixei toda a documentação do PHP em formato help do Windows, porque eu só tinha internet de escada e o pulso único. Ele durava só da meia-noite às 6 da manhã. Né? E eu precisava saber a documentação daquelas funções durante o dia. Eu imagino que para qualquer pessoa que tenha aprendido a programar com banda larga, isso não faz o menor sentido. Né? Vocês devem estar pensando, o cara é louco. Mas eram tempos difíceis, muito difíceis. E, bom, agora tenho que falar de um momento um pouco mais pesado assim, da minha vida, que eu comecei a lidar com umas drogas mais pesadas. Eu comecei a mexer com Flash. Flash, ActionScript e eu fazia layout também. No Fireworks. Layout, né? Mas, por causa disso, né, por ser web tudinho na época, eu consegui fazer alguns freelas, mesmo lá no interior. Eu fiz o site de um clube de futebol da cidade, de uma emissora de rádio e de um Jeep Club. Porque Cachoeira do Sul é uma cidade muito grande, ela tem um Jeep Club. E eu fazia tudo mesmo, assim, registro de domínio, layout, front-end, back-end, publicação, tudo com muita tabela, contador de visita e aqueles avisos que eu não sei se algumas pessoas aqui conheciam, que era de resolução recomendada, que era algo tipo: esse site é melhor visualizado no Internet Explorer 4, 800 por 600. E aí da pessoa, se ela entrasse com 1024 ou 600 por 480, ficava muito puto, né? Pô, tu não leu o aviso lá no site, que não é para entrar no meu site com esse navegador, com essa resolução. Cross-browser não existia nessa época. Mas, enfim, o legal foi que eu aprendi muito assim, com esses freelas. E, logo depois, isso já é 2005, eu consegui uma bolsa de estudos integral para fazer ciência da computação na UBRA, em Canoas. Isso foi incrível, né? Porque eu ia conseguir fazer um curso foda, sem pagar nada, mas, ao mesmo tempo, trouxe um problema, porque eu morava em Cachoeira do Sul, não ia fazer nenhum sentido logístico nem financeiro vir de Cachoeira do Sul para Canoas todos os dias. É impossível. Teria que me mudar, e não só me mudar, mas conseguir uma forma de me sustentar em Canoas, enfim. E aí aconteceu um negócio bem legal, que para final de 2005 e início de 2006 era bastante inédito. Né? Eu fiz uma entrevista à distância, por telefone. Tipo, hoje é super comum, né? As pessoas vão para fora do país fazendo entrevista pelo Skype, mas em 2006 isso não era nada comum, era tipo, totalmente vanguarda. E a gente combinou que eu ia fazer uma prova técnica, e aí quando eu recebi por e-mail eu descobri que não era bem uma prova técnica, era um trabalho escravo, né? Um trabalho não remunerado. E não era um trabalhinho pequeno, era um trabalho relativamente grande para a Diadora, né? Ou seja, era um grande trabalho para uma grande marca para o cliente, que estava me entrevistando, e para mim era o que ia garantir se eu ia ou não ia conseguir, enfim, o trampo. Mas tudo deu certo, eu me empenhei, acho que gostaram do meu trabalho, né, porque eu fui contratado, e assim eu consegui meu primeiro estágio na área da tecnologia antes mesmo de começarem as aulas, né, que eu acho que foi bem massa. Resumo da história. Em 18 de fevereiro de 2006, eu lembro exatamente a data, eu coloquei meu computador, algumas peças de roupa numa caixa, literalmente, e me mandei para Porto Alegre. Né?
Eu tinha conseguido, eu ia trabalhar com computação, eu ia estudar computação, numa época em que não existia Stack Overflow e nem 1/10 das ferramentas que a gente tem hoje, né? E o resto é história. Eu sempre achei essa história muito bonita, tinha muito orgulho de contar ela, porque eu acho foda. Eu estava em dúvida se dava para usar palavrão, mas eu vi que o palestrante anterior usou, então acho que está liberado. Como eu consegui, né, trabalhar com o que eu amo, mesmo com algumas dificuldades. Tem um quê de jornada do herói, né, e eu acho que talvez, sei lá, até alguns de vocês tenham se identificado com alguma parte dessa história. Só que a verdade é a seguinte, se eu continuar contando essa história dessa forma, eu estou deixando de fora muitas pessoas e muitos fatos importantes. Então, é preciso que eu faça uma espécie de revisão dessa história, né? Uma versão estendida. Começa, por exemplo, que o meu interesse por computadores ele não nasceu do nada, né? Mesmo que a minha família, enfim, não era rica, né? A minha mãe conseguiu pagar vários cursos de informática e o meu interesse de computadores veio daí. Eu trouxe a lista dos cursos porque ela é muito engraçada. Tem umas coisas bem bizarras. Tinha o ABC do micro. Alguém faz ideia do que era o curso de ABC do micro? Era aprender a usar o mouse, que parte era o teclado, o que era o gabinete. Nesse sentido, minha mãe, enfim, pagou para eu aprender isso aí. Windows 98, Word 97, ok, mais comuns. Internet. Então, o cidadão aquele que imaginou que eu era louco por baixar a documentação do PHP, agora ele tem certeza, né? Porque eu paguei um curso para saber como mexer na internet. E, na sequência, teve mais um pacote aí com o PageMaker, que é um software de editoração, Axis e Delphi. Agora, notem o seguinte, que por mais que hoje eu não saiba bulhufas de Axis e Delphi, a gente tem um contato não relatado anteriormente aí, né, com um banco de dados e programação, que eu sorrateiramente deixei de fora daquela primeira versão da história. Segundo, que isso do computador ser uma coisa inatingível também não é bem assim. Tinha computadores, por exemplo, no laboratório de informática da escola, que era humilde, mas enfim estava disponível para todos os estudantes. E na mesma biblioteca que eu ia estudar, pesquisar, enfim, para o concurso de monografia, também tinha computadores com internet disponível. Falta mencionar também que logo depois do concurso eu consegui sim um estágio, ou seja, o meu outro estágio na área da tecnologia não foi meu primeiro trabalho, e era bem diferente das opções. Só para vocês terem uma ideia, em 2004, quando eu aprendi a programar, as opções mais comuns para trabalhar em Cachoeira do Sul, para um cara de 17 anos, era empacotador de supermercado, cobrador de ônibus ou trabalhar em uma das indústrias da cidade. Não tem nenhum problema, tá, com essas profissões. É só que essa era a realidade para os jovens da cidade. E eu consegui estágio em um dos 2 jornais da cidade, porque Cachoeira do Sul é uma cidade grande, ela tem 2 jornais. Ou tinha, pelo menos, o que eu trabalhei quebrou. Ele tinha uma bolsa bem irrisória, né? Ridícula seria o termo correto para descrever, mas ele tinha 2 coisas muito legais. Eu não ficava completamente exausto, né, no final do dia, o que não ia acontecer, por exemplo, se eu trabalhasse numa indústria, e tinha internet. Internet o dia todo, inteirinho. Isso era super importante, porque eu não tinha em casa e nos intervalos eu conseguia pesquisar, né, mais sobre as coisas que eu estava aprendendo. Aliás, foi no jornal que um colega chamado Marcelo Facin, ele que me ensinou pela primeira vez o que era HTML. Ele disse, tipo, olha só, estou mantendo aqui o site do jornal e tal, e existe sim um código por trás dessa página que tu pode alterar e as alterações que tu fizer vão refletir na página, enfim. O interesse, sim, era meu, eu realmente editava esses arquivos depois no bloco de notas, mas quem me ensinou pela primeiríssima vez foi esse cara. E teve um outro lance legal nessa época, que eu tinha um colega chamado Adão Maurício, que ele já trabalhava com informática, né? E trabalhar com informática significa manutenção de micros, formatar, arrumar a impressora da tia, esse tipo de coisa.
E a gente fazia um outro negócio que também é bastante... Hoje não acontece, né? Mas na época se fazia, que era compartilhar arquivos. A gente fazia geralmente de duas formas, ou encostando HD, que era tu tirava o disco rígido do teu computador, ia na casa do amiguinho, né, colocava o disco rígido em modo slave, se eu não me engano, e, enfim, compartilhava arquivos. Né? Ou gravando CD, que já era um negócio mais moderno. E essa troca de arquivos específica que eu estou falando é uma gravação, foi um CD. E é um CD que tinha clips, né, que é outra coisa que se fazia antigamente, antes do YouTube, as pessoas tinham os AVIs dos clipes, e elas compartilhavam, assim, tipo, tomei esse clipe do Metallica, que acabou de sair, enfim, as coisas mais antigas. Tinha também alguns jogos, se eu não me engano, e alguns softwares. E, entre esses softwares, tinha uma cópia pirata, né, do famigerado Dreamweaver. E ele me disse assim, saca só que legal isso aqui, ó. Tu pode editar teu código coloridão, maneiro, e tu não vai nem sair do programa para ver o resultado desse negócio. Tu vai usar o famoso modo visual, né, que a gente execrou depois de um tempo. Mas, cara, pensa assim, eu estava fazendo isso no bloco de notas Internet Explorer. Bloco de notas Internet Explorer. Eu podia fazer no mesmo programa. Cara, que explodiu minha cabeça. Né? Eu pensei, isso é o futuro. É isso que eu quero fazer da minha vida. E depois disso, eu devo, honestamente, quase tudo que eu aprendi naquela época a um único site, um site que existe até hoje, que se chama Webmasters Online. Não sei se alguém aqui conhece o Webmasters Online. Não? Perdeu a relevância com o tempo. Mais especificamente o fórum do Webmasters Online. Acho que precisa fazer duas explicações, de repente, só para garantir que todo mundo sabe do que eu estou falando. Webmaster é como a gente chamava, o que hoje a gente chama de Full Stack Developer, e fórum, cara, como é que eu vou descrever o que era um fórum? É tipo um pai do Stack Overflow, mas com menos regras, assim. E, consequentemente, ele era mais orgânico, né, o tipo de postagem que aparecia lá. Tinha uma galera muito massa, porque eu, por exemplo, era um completo amador, fazendo perguntas completamente amadoras, e sempre tinha gente disponível para ajudar. Pessoas que às vezes sabiam só um ponto e vírgula mais que tu, e elas estavam ali tipo contribuindo com esse ponto e vírgula. Pessoas que, enfim, depois se tornaram nomes conhecidos no nosso mercado, e algumas até que se tornaram meus colegas depois, pessoas que eu conheci primeiro no fórum. Lembro aqui da Luciana Maria Gerhard, por exemplo, que trabalha hoje na ThoughtWorks, e do Moser Petter, que está trabalhando no Japão. Foram duas pessoas que eu conheci antes pelo fórum. E eu trouxe uma captura de tela, ou screenshot, ou print screen, que eu acho que é bem simbólico da relevância desse fórum para mim. Né? Eu vou resumir. No dia 22 de setembro de 2004, notem que é 1h50 da tarde, ou seja, eu estava matando trabalho. Eu perguntei, né, estava lá pensando, ao invés de pensar no trabalho, cara, se eu tivesse 100 linhas, tá, que eu quisesse repetir, eu quisesse mudar só uma coisa em cada uma dessas 100 linhas, perdão. Pô, o PHP é um negócio tão esperto, né, deve ter alguma coisa assim que eu não precise escrever as 100 linhas. Sei lá, que de repente eu escreva metade delas, né, já seria um lucro. E aí um colega de fórum goiano respondeu alguma coisa assim, sim, idiota, isso é um laço for, né? Ele não respondeu assim, foi bem educado, na verdade. Notem que eu aprendi um dos conceitos mais elementares de programação nesse fórum. Né? Então, é nesse nível de relevância que esse site teve, enfim, para os meus primeiros meses como wannabe programador. Os freelas, eles também não nasceram do vácuo. Na verdade, tipo, todos os freelas foram decorrentes de contatos que eu fiz no jornal. O gerente financeiro do jornal, por exemplo, era executivo do clube de futebol. Daí o freela do clube de futebol. A emissora de rádio era uma empresa próxima, por ser uma empresa de comunicação. Daí o freela, né, da emissora de rádio. E uma colega de trabalho era filha de um dos membros do Jeep Club. Daí o freela do Jeep Club. Ou seja, já era o bom e velho networking, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, entre outras coisas, hoje. A bolsa, é isso, né? E eu só vejo assim, dessa forma, hoje, com os meus 30 e poucos anos. Eu devo a alguns professores do ensino médio,
que eles realmente incentivavam a galera, mesmo sendo uma escola pública, a continuar estudando, né? E, enfim, todo o discurso e todo o conteúdo era pensado como uma preparação de fato para o ensino superior. Por mais que, sim, muitas pessoas tenham parado de estudar por ali mesmo, algumas outras foram em frente, né? E eu considero que, se hoje eu sou formado, eu devo a esses professores. Por fim, lembram lá da entrevista à distância? Ela também não nasceu do nada, né? Foi uma indicação justamente da Luciana Maria, que foi uma das pessoas que eu mencionei antes, que eu conheci através do Webmasters Online. Então, resumo da história. Sempre teve pessoas e oportunidades, né, nesses primeiros anos que eu me tornei um programador. Isso é o que eu queria destacar nessa segunda parte da história. Agora a gente pula para 2017, e eu juro que isso vai fazer sentido depois, porque eu acho que a gente está vivendo um momento muito, muito legal na computação, uma revolução puxada pela inteligência artificial. Acho que ela está recém começando e a gente ainda tem um pouco de desconfiança, né, de achar que se vai ser isso mesmo ou se é só uma modinha. Mas eu acho que já dá para vislumbrar um futuro em que a gente vai ter assistente para quase tudo e as tarefas puramente operacionais elas vão sim ser desempenhadas por robôs. Dizem até que nós vamos ser a próxima geração de trabalhadores de colarinho azul, né, que é uma forma americana e bonita de dizer operário. Mas não tem nenhum problema em ser a próxima geração de operários, porque vai ser a primeira geração de operários cujo trabalho vai ser puramente criativo e intelectual, né, diferente da geração atual. Só que tem um problema. A gente não está formando pessoas com a velocidade que essa revolução está pedindo. Muito longe disso. Tem esse número aqui, por exemplo, que é do final do ano passado. Só nos Estados Unidos tem 500 mil de vagas abertas. 500 mil. É muita vaga. E vocês sabem quantos novos graduados tem para preencher essas vagas? Alguém quer chutar? Quantos? 2 mil? É mais. Quanto? 100 mil? É menos. Perfeito, 40 mil. Até fui olhar se eu não tinha passado o slide sem querer, né, cara? Poxa. Claro, vocês vão dizer, algumas dessas vagas vão sim ser preenchidas por pessoas que não são graduadas, vão. Mas mesmo assim a gente ainda tem um gap gigantesco. Mesmo aqui no Brasil, eu tenho a impressão de que a gente já tem muito mais oferta do que procura. Por exemplo, nos processos seletivos que eu participo, eu vejo cada vez menos pessoas concorrendo, né, a cada vaga. É super raro tu ver uma pessoa desempregada, tem uma disputa bem grande nesse sentido. E, para mim, é um sinal de que, como indústria, nós precisamos de mais programadores, né? E pessoas de todos os gêneros, todas as idades e todas as origens. E não só aquelas pessoas que se encaixam no estereótipo, enfim, do indivíduo com pouco traquejo social, né, mais introvertido e super inteligente. Só os nerds não bastam, não vão dar conta disso que a gente precisa fazer agora. E a solução de como a gente vai atrair e acolher todas essas pessoas passa inevitavelmente por nós, que já trabalhamos na área, porque nós somos os mentores naturais da próxima geração de programadores. E é por isso que eu estou recontando a minha história de uma forma menos heróica e mais realista, porque eu acho que assim eu sou um modelo mais útil e acessível a esses novos profissionais. A minha esperança é de que pessoas com histórias de vida parecidas, elas percebam que elas podem contar com a mesma ajuda e com as mesmas oportunidades que eu tive. Aliás, muito mais oportunidades, né? Porque hoje em dia a gente tem bem mais recursos para se tornar um programador. Eu vejo a minha carreira como uma escada, né? Não como uma plataforma mágica na qual eu apareci magicamente do nada. Em cada degrau dessa escada sempre teve pessoas dispostas a ajudar e foi graças a essas pessoas que eu consegui aproveitar as oportunidades que surgiram. É por isso que, para mim, não faz o menor sentido me intitular como autodidata, porque a definição de autodidata é pessoa que aprende sozinha, sem professores ou mentores. E eu sempre tive muitos professores e muitos mentores, como deu para ver aqui nessa segunda versão da história que eu contei.
Mas não é só um preciosismo linguístico, tá? É uma forma de reconhecer todo o suporte social que eu tive e mostrar que a computação pode, sim, ser mais receptiva e mais amigável. Eu acho que os futuros profissionais, né, os programadores de amanhã, eles são como crianças, enfim, com ouvido absoluto ou com talento nato para o futebol, por exemplo. Tudo que eles precisam é de incentivo e oportunidades. Se a gente der isso para eles, eles vão acontecer. Mas, se a gente não fizer isso, nem o talento mais raro vai conseguir se desenvolver. E o que eu quero é justamente o contrário. Eu quero que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse universo fantástico, né, pelo qual todos nós somos apaixonados, pelo qual a gente está aqui. Né? Cada evento desse é uma espécie de celebração, porque a gente gosta muito do que a gente faz. Um universo no qual a gente cria coisas incríveis e, literalmente, a gente inventa como é que vai ser o futuro, né? Melhorando a vida das pessoas. E o que eu quero é, daqui a uns anos, começar uma outra palestra, talvez aqui, e dizer que Cachoeira do Sul, além de jornalistas, cartunistas e misses, também forma programadores, né? Por que não? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado.